Olá, amigos, mais uma vez aqui retomando os nossos podcasts, né? Eu vou agradecer muito a toda a equipe aqui do nosso marketing, todo o pessoal que está proporcionando aqui retomar esse trabalho, que traz sempre muita notícia, muito conteúdo aí para você. E hoje, vamos chamar assim de reinaugurando esse novo formato aqui na própria NEACA, aqui dentro da nossa casa, chamando aqui Marcelo Silveira, Marcelo Quevedo, Audi Caixa e Advocef presentes aqui conosco para esse bate-papo, né? E agradecer a presença de vocês, tá? Para a gente iniciar considerações iniciais aí, presente no nosso bate-papo. Fala aí, Marcelo. Satisfação imensa para a Audi Caixa estar mais uma vez engajada nesse projeto dos podcasts. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que é a união, o coletivo que faz diferença nas deliberações, no enfrentamento aos problemas de FUNCEF, Audi Caixa, nossa vida na Caixa Econômica Federal e lutas que a gente trava também no Parlamento. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de compartilhar informações. O bom é que aqui agora a gente tá, tudo é Marcelo, né? Então agora passar... ainda tenho a mandar um abraço aqui para o meu vice-presidente, Marcelo Prado, que está aqui conosco, né? Mas infelizmente não pôde estar aqui. Isso é uma trinca de Marcelos, olha só que beleza. E eu acho que é importante esse momento aqui, que a gente está publicizando uma parceria que nós temos há tempo, né? Onde a gente tem atuado em conjunto, debatendo os temas que são de interesse dos colegas, do interesse da Caixa, né? E nesse momento a gente também, eu acho que é uma forma da gente prestar contas para vocês dessa parceria, desse debate, dessa atuação conjunta. Então, agradeço aí e espero que a gente consiga passar para todo mundo um pouco do nosso trabalho conjunto aqui nos últimos tempos. Isso é uma coisa importante, assim, né? Porque, pelo menos falando um pouco da ANEACA, quando a gente iniciou essa nossa gestão, né? Então eu agradeço muito a vocês essa parceria, essa união que a gente tem, né? Então a gente sempre que está aqui em Brasília, né? A gente tem as nossas agendas, a gente faz esse tipo de conversa e agora de alguma forma a gente quer trazer isso para vocês, é o que a gente vem debatendo, discutindo. E aí vamos lá, né? Vamos começar aí a gente separou alguns temas aqui para bater um papo aí com vocês. FUNCEF, e aí? Vamos lá, temos aí a proposta, né, do equacionamento, como é que a gente está conversando sobre isso, a participação, né, nossa nesse processo, teve a proposta, as entidades aí atuando, como é que vocês estão enxergando esse momento, a importância disso? Fique à vontade. Bem, em relação à FUNCEF, é um assunto que preocupa a todos, né? Nós temos um grupo muito grande de colegas que vem sofrendo, tendo problemas financeiros em relação ao equacionamento. É um debate difícil, porque o dinheiro não tem como surgir do nada, né? E o déficit é grande. A FUNCEF apresentou uma proposta inicial, nós estivemos aí com as entidades, fizemos uma série de debates, proposições, essa proposta evoluiu, né? E eu acho que, de modo acertado, a FUNCEF abriu, e aí até por uma questão que para nós não abrimos mão, de fazer uma consulta, né, aos beneficiários do RegReplan, se aprovam ou não essa proposta que permite, aí, se não o fim do equacionamento, pelo menos a redução parcial expressiva que pode aliviar aí, a condição econômica de muitos colegas, né? Essa fala sua, Marcelo, é muito importante porque é verdade cristalina que o enfrentamento ao equacionamento é preponderante hoje. Nós sabemos que o histórico não é recente para tudo que vem vivendo o colega, o participante que paga o equacionamento. Então, o momento não importa que opinamento sobre aprovar ou não a proposta sob nosso ponto de vista. O importante é trazer a vocês a realidade de que as entidades foram chamadas a opinar, a oferecer elementos para a evolução dessa proposta.
e o que foi possível fazer de nossa parte, a NEAC, a Advocef, a de Caixa, foi feito. Agora, o que nós podemos fazer e o fazemos com muita tranquilidade é conclamar cada um de vocês a participar efetivamente desse momento de consulta que se inicia na próxima sexta-feira. Nós sabemos que mexe no bolso, nós sabemos que mexe com o sentimento de cada um de nós, porque pagar déficit não é um momento feliz, não é uma situação feliz. Então façam valer esse momento, façam desse momento aquele no qual vocês são efetivamente ouvidos, porque aí a estrutura de governança da FUNCEF, da Caixa, da SESC e da Previc terão oportunidade depois de promover as medidas necessárias para enfrentar o famigerado equacionamento. Então eu acredito, Luciano, está no caminho certo, ouvir o participante. Isso é um importante que você está falando, acho que o Marcelo também comentou aqui, acho que é o processo, né? A gente recebeu a proposta, as entidades foram consultadas, né? A gente fez questionamentos, opinamentos, né? A gente trabalhou em conjunto. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? Porque houve essa participação, né, das entidades. Então, isso a gente está conversando lá do início do ano, acho que foi março, né, que a gente começou a bater esse papo. Teve uma preocupação nossa em receber essa proposta, então nós nos organizamos aqui nas entidades, batemos esse papo, recebemos a proposta, colaboramos e conseguimos agora, depois desse momento, a gente consolidar esse processo com a consulta, né? Eu acho que isso é realmente um ponto muito importante, porque aí o participante é que vai definir, né? Você me permite uma parte que eu acho que os participantes têm que conhecer isso e com bastante tranquilidade, no sentido de foi a participação das entidades nesse momento de consulta que fez com que a Caixa aceitasse voltar a falar sobre o contencioso. Não está vinculado à proposta, mas foi uma condicionante feita pelas entidades, pela participação das entidades, para que isso avançasse. E nós temos demonstrações cabais de que avanço está sendo feito nesse sentido. Então, novos benefícios, provavelmente, fruto dessa negociação, virão. E aí eu acho até que Quevedo pode até falar melhor, porque sabe o contencioso, pelo menos na última reunião que nós participamos, a gente percebe agora que já tem uma organização melhor nesse sentido, um grupo de trabalho envolvendo o jurídico da Caixa, envolvendo o jurídico da FUNCEF, já organizou isso de uma melhor forma. Eu acho que eu vou destacar aqui também a questão que a gente teve aí, talvez pela premência dos maus resultados pretéritos aí que levaram ao equacionamento, uma mudança cultural, né? Nós tínhamos tradicionalmente uma ideia, a aposentadoria no futuro, quando eu chegar lá está tudo resolvido, e a gente percebeu, né, que não, que a gente tem que acompanhar, tem que cobrar. E nesse último período, então, as entidades, os colegas, estamos junto com a FUNCEF, acompanhando cada passo, cada momento, debatendo e fiscalizando e levando sugestões, né? Porque a gente passou a entender que a nossa atuação é fundamental para ver qual o nosso resultado na aposentadoria futura. Quer dizer, o valor da nossa aposentadoria, as condições dela são fruto da nossa atuação agora, né? E eu acho que é esse trabalho conjunto aí que vocês estão falando. Por exemplo, um exemplo de avanço é esse, né? A gente levou a questão do contencioso, né? Botamos na mesa, a Caixa fez um grupo de trabalho e esse é um avanço que vai ter reflexos aí positivos para todos nós. E aproveitando até essa pauta, a gente já passando aqui para um segundo ponto, mas eu acho que está dentro dessa mesma linha de pensamento. Eu acho que assim, é a preocupação de que isso não aconteça novamente, né? Então a gente é muito dentro da tua fala, né? A gente está ali atento, organizando, e aí a gente já começou a perceber um movimento também, já mudando um pouco aí, mas dentro da mesma linha de ação. Recentemente, falando sobre os fundos de pensão, fazendo política de investimentos
nos fundos de pensão aí para envolvendo as obras do PAC, envolvendo outros investimentos aí. Então isso a gente tem que estar alerta sobre esse ponto, sobre esse assunto. A política de investimentos da FUNCEF é algo que tem nos preocupado, né, muito. Claro, isso tem que ser balizado aí dentro de cada cenário. Atualmente a gente tem um cenário que a necessidade de correr maiores riscos é baixa, porque nós temos aí uma Selic alta e a possibilidade de cumprir a meta com folga, com investimentos com títulos públicos ou baixo risco, né? Claro, eventualmente, nada impede que haja necessidade de correr maiores riscos e buscar investimentos que deem um retorno melhor. Mas para isso, o nosso entendimento é que tem que haver, se o governo, por exemplo, numa proposta de utilizar recursos dos fundos de previdência privada para obras de interesse público, né, nós entendemos que somente nos interessa se houver uma garantia de rentabilidade, porque não há necessidade de correr risco e esses recursos são recursos privados, não são recursos públicos, né? A sua fala é importante, Marcelo, no sentido de que tomada de risco existe em todo investimento. Isso é fato, não nos cabe aqui teorizar que não há risco. Mas como tu bem colocou e o Luciano trouxe na fala dele, nós estamos num momento, obviamente, de preocupação com a política de investimento devido a essa intenção, esse avanço do governo federal em utilizar recursos dos fundos de pensão para injetar em obras do PAC, no sentido de que nós temos um histórico que não é recente no Brasil de interferência política nos fundos de pensão. E o resultado disso é colhido hoje por diversos participantes em diversos fundos de pensão, que são os famigerados equacionamentos. Onde chegamos com tudo isso? Não é aceitável, como o Marcelo bem trouxe aqui, que nós investamos recursos privados nossos, dos participantes, para fomentar a política de governo sem qualquer garantia. E nós não estamos aqui dizendo o governo federal garantir. Isso não nos interessa, porque nós temos histórico, as OFND estão aí, coisa da década de 80, 90, que foi resolvido só agora. Talvez um instrumento viável para todos nós lá nos fundos de pensão seja um título público, que o governo capte o recurso e destine às obras do PAC, mas um título público de prateleira, não só destinado ao fundo de pensão, que os fundos de pensão possam adquirir esses títulos, mas nós, a população em geral e os investidores PJ também possam, o Marcelo possa acessar, o Quevedo possa acessar, o Luciano possa acessar, ou seja, é um título público de alta gamificação. Isso seria uma garantia viável do governo federal. Porque não é só para o fundo de pensão. Isso, se houver prejuízo, há muitas pessoas. Por isso que eu trouxe esse ponto, né, essa fala aqui para a gente comentar, né, acho que vem um pouco, né, daquilo que a gente iniciou a conversa, né, porque a gente hoje está falando sobre proposta, estamos falando sobre equacionamento, não é só a FUNCEF, são os demais fundos, em função do quê? Em função de uma aplicação, né, de problemas no passado, e eu acho que a gente tem que agora ficar atento nessa situação. O Quevedo trouxe bem, nós somos um recurso privado, é a garantia de aposentadoria dos trabalhadores, né? Então não estamos falando aqui só da Caixa, tem Previ, tem, né, Petros, tem vários outros fundos de pensão envolvidos que vão participar e sofrer a mesma proposta que a FUNCEF está trazendo hoje. Então, é um tema correlato, porque nós estamos hoje vivenciando aí o equacionamento em função de uma aplicação. Luciano, talvez o recado final que fique as entidades estão vigilantes, sempre vigilantes, é o que a gente faz no bastidor. Às vezes não há visibilidade, mas não há visibilidade porque não é possível dar visibilidade. Mas a vigilância cabe a cada um de nós, dirigentes das entidades, mas a você, participante. Tem que estar vigilante também. É só isso que garante interferência na FUNCEF.
E agora vamos tratar mais um assunto aqui importante aqui, emenda PIX. Esse assunto das emendas PIX é algo que nós, a ANEAC, a Audicaixa, a Advocef, desde o início da gestão do Luciano, vemos debatendo aqui porque preocupa a Caixa, preocupa a associação, preocupa o Brasil inteiro, né? Para o pessoal ter um histórico, as emendas do orçamento, historicamente, o deputado poderia propor uma emenda, caso aprovada, né? Essa emenda tinha uma destinação específica, né? Ela teria que ser para uma obra, num local específico, né? E aí teria todo aquele acompanhamento público. Houve, quem os mais antigos vão lembrar lá, o escândalo dos anões do orçamento, né? Naquele momento, por uma série de falhas na execução dessas emendas que acabavam sendo utilizadas para outros fins, o governo passou a fazer que esses contratos de repasse fossem executados pela Caixa, né? Então a Caixa gradativamente foi ocupando, foi ampliando a sua atuação junto aos ministérios até um ponto que ela atuava praticamente com inúmeros ministérios fazendo a execução dessas emendas. Desde então, não teve mais nenhum problema de escândalo, de desvio, de má aplicação de recursos das emendas. Mais recentemente, aí houve uma proposta de emenda constitucional que criou a possibilidade de transferência, né, de recursos por emendas sem destinação específica. Então, por isso que chama PIX. Eu faço um repasse de valor para o município, não necessariamente esse valor vai ter uma destinação, não precisa ser para a construção de escola, a construção de uma rua, de uma creche, eu passo um cheque em branco, né? E ao mesmo tempo foi retirando o acompanhamento da Caixa, né, que garantia que essas obras fossem executadas dentro do cronograma, com acompanhamento, com medição, que a nossa engenharia aqui fazia muito bem e fazia com que o resultado para a sociedade fosse maximizado, né? Então, a partir isso é uma coisa que foi recente, vocês veem que aqueles escândalos, aquelas denúncias, aquelas questões de irregularidade voltaram aos jornais, né? E além de outros problemas aí, né, Marcelo, que nós estamos tendo aí em questão de transparência e de aplicação desse recurso. As emendas PIX nos preocupam muito, porque nós, enquanto empregados da Caixa, sabemos do know-how que a Caixa adquiriu ao longo das décadas, a partir do escândalo dos anões do orçamento, em bem gerir, tratar o recurso público com a destinação que ele tem na origem. E o advento das emendas PIX e o risco que esse tipo de emenda traz para a sociedade, para o país, principalmente na possibilidade de não destinação específica, muito nos preocupa, porque fere um princípio que é basilar em se tratando de recurso público, que é transparência. Não nos permite auferir do ente que recebeu a emenda uma prestação de contas legítima, uma prestação de contas que garanta à sociedade brasileira que o recurso saiu bem direcionado e houve boa aplicação. É claro que da falta de transparência, da impossibilidade de uma prestação de contas efetiva, muitos prejuízos desdobram daí. E aqui nós temos o nosso companheiro Luciano, presidente da ANEAC, que pode, sem dúvida nenhuma, falar para nós desses desdobramentos com propriedade. Então, Marcelo, é aquilo que a gente conversou aqui, né? Então a gente já fez até uma nota, né, a respeito disso. Então vou até aproveitar aqui, né, porque assim é um ponto importante. Então a gente falou aqui de desperdício de recurso público, né? E isso compromete aí o planejamento de ações integradas do governo, né? Enfraquecimento da própria instituição, né? A gente sabe da dificuldade hoje do próprio município, também tem esse ponto, né, dos municípios, do corpo técnico aí dos municípios, né, de trazer as obras, fazer ali o projeto, trazer tudo bem equacionado aqui para o nosso, né, para a gente poder analisar, fazer uma análise e colocar o recurso ali em pauta, né, em prática, né, para que sejam desenvolvidas as obras. A gente sabe da dificuldade das obras ali, do acompanhamento dos municípios. Então, tudo isso, quando a gente enxerga
essa questão da emenda, a gente tem que ter, é preocupante, sim, a gente tem que ter ali a transparência, tem que ter o controle, tem que ter a fiscalização, né? A gente não pode deixar isso na mão, né, simplesmente de você não ter esse controle. Então isso é importante para a gente não ficar... tem que ter um controle, tem que ter fiscalização, tem que ter transparência. Isso é fundamental para a gente dar continuidade a qualquer trabalho, a desenvolver as políticas públicas que o país precisa. Então, a emenda PIX não pode prosperar, Luciano. Não pode. Porque ela, de pronto, nos abre espaço para desigualdade regional, desigualdade social derivada disso, porque às vezes o recurso público tem que ser alocado em determinada região ou determinado tipo de projeto e não é, porque isso pode estar derivando ou motivado por interesse político eleitoral. Isso nos preocupa muito e vale ressaltar mais uma vez sua fala: enfraquecimento das instituições públicas. E falamos aqui do Poder Executivo, dos entes federados, do Poder Legislativo e, não menos importante, da nossa Caixa Econômica Federal, que mostra década após década expertise, com quadro técnico e operacional absolutamente capacitado para gerir esses recursos públicos e devidamente os repassar para atingir o objetivo maior, que é promover bem-estar social da população brasileira. E é isso que é muito importante a tua fala, assim, como a Caixa é um banco plural, né? E como nós aqui, né, esse corpo técnico, né, aqui, né, representado, vamos lá, a ANEAC, a Advocef, a Audicaixa, como isso é o diferencial da Caixa para a implementação das políticas públicas do desenvolvimento do país. Então, essa atuação desse corpo técnico, né, desse trabalho no país é que faz realmente a nossa grande diferença. Tem toda a razão. Né? Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Marcelo Silveira, estar aqui com o Marcelo Quevedo, essa parceria ANEAC, Audicaixa e Advocef. Um abraço a todos aí e vamos aguardar o próximo. Sem dúvida nenhuma. Abraço.